um gatinho sobe na mesa, pega o dinheiro do Rudo e sai correndo, pegando uma madeira, um pau ali, lá ele 1000 vezes, ele pega o pau e pega o gato. Que viagem é essa, véi? Salve, renegado! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal da Nerd. Hoje estamos falando sobre o anime do momento. O anime que todo mundo estava esperando e todo mundo começou a falar no mês passado. E eu demorei muito tempo para falar sobre ele, que é o anime do lixo. O anime que os caras atiram no protagonista somente porque ele tá pegando lixo para vender, para sustentar a família. Que loucura, mas esse é o anime do momento. E simplesmente vamos falar aqui, resumindo praticamente os 4 primeiros episódios, falar o que são Férias Imaculadas, o que são Giv, o que são armas personalizadas, que são explicadas nesses 4 primeiros capítulos. E vou tentar trazer aqui o resumo de todos esses capítulos, trazendo cada parte importante que eu achei durante a obra. E aliás, pessoal, fica até o final que eu tenho uma informação muito importante para falar com vocês no final. O primeiro episódio, o Rudos, simplesmente ele entra nesse universo, a gente entra com ele ali e descobrimos quem é o Rudos, quem é a personalidade dele, como ele funciona. Ele foi roubar o lixo. Simplesmente roubar o lixo, porque nesse universo roubar lixo é a coisa mais pecaminosa da humanidade. E tipo, simplesmente ele rouba ali o lixo e pega um 5 certo pra dar com a garota que ele gosta. Só que a garota que ele gosta vai falar com ele, ali dentro do meio ele é zoada, que falando que o pai dele é assassino, que o pai dele matou o pessoal e simplesmente o pessoal começa a zoar ele fica com raiva porque fala que ele é um assassino e a menina corta de garoto falando um montão de coisa pra eles também. E os garotos vão embora. E a mãe dele pega ela. E antes a mãe dela chega e vai pra casa antes do Rudos conseguir dar o ursinho pra ela. Depois disso o pai dele zoa ele por conta que ele não conseguiu dar o ursinho pra garota que ele gosta. Ele fica puto, mas fica conversando com o pai dele sobre vários outros assuntos. Depois, no outro dia, ele consegue dar o ursinho pra garota que ele gosta. E ele corre pra contar pro pai dele que ele gosta da garota e conseguiu dar o ursinho. Ela falou que gosta dele. Só que, simplesmente, quando ele chega na porta, o pai dele tá sendo morto, assassinado por alguém que até o momento ninguém descobriu quem é. E logo depois ele vai pra cima do cara que ele não conhece, não sabe quem é o cara, só sabe que o cara matou o pai dele. Ele vai pra cima, o cara dá espanca ele, o cara desmaia. Quando ele acorda, ele vê o pai dele quase morto. O pai dele fala pra ele fugir, ele não foge. Ele chega perto do pai dele, se suja todo de sangue. E quando ele se suja todo de sangue, quem chega? A polícia. Simplesmente, a polícia só aparece na hora errada, né? Nesse universo, na vida real, em todos os cantos. A polícia só chega na hora errada. E misericórdia, desculpa, isso não é uma crítica, eu gosto da polícia. Mas tipo, mano, parece que em todo filme, em toda série, todo local, a polícia só aparece no momento errado ou aparece só no final. Ou seja, toda a treta aconteceu, todo mundo já morreu e a polícia chega pra resolver. Só nesse momento. E simplesmente vemos que esse é o primeiro capítulo, praticamente. Eles pegam o Rudos e falam que vão jogar ele no abismo. E o que é o abismo? Daniel, o que é o abismo? O que seria isso? O abismo é um local onde joga todos os lixos da sociedade, ou seja, joga qualquer coisa que eles acham que não presta e que não tem nenhuma utilidade. Então todos os lixos eles jogam lá, todas as pessoas que eles acham que cometeu algum crime, ou seja ela culpada ou não, porque eles não investigam, não fazem porcaria nenhuma, só joga lá. E simplesmente esse é o abismo, e joga tudo de ruim lá, que eles acham ruim. Não quer dizer que seja ruim. Então praticamente descobrimos que a menininha se confessa pra ele falando sobre esse abismo, que ela nunca queria que ele fosse jogar naquele lugar. E a gente encontramos a personagem mais Judas da face da Terra. O nome dela é... Olha a cara de vocês, tô brincando. Qual é? Gente, é brincadeira. Qual é? O nome dela é Shia. Mano, que personagem Judas. Mas que eu gosto dela, no início tava gostando dela, mas depois eu comecei a achar, mano, que personagem Judas. Tomara que ela tenha uma redenção, que ela olhe pra ela e fale, pô, isso aí que eu fiz totalmente errado. Mas, mano, é muito Judas ela. Misericórdia. Depois de ela falar que ama o garoto, depois no segundo episódio, no início ali, ela já começa a falar que odeia ele, que nunca gostou dele, somente falou que amava ele por certas circunstâncias ali, e simplesmente fala, ah, você é mentiroso mesmo, tu é um assassino, e joga o ursinho fora. Eu não sei se ela pega o ursinho de volta depois, mas, mano, que atitude Judas na frente do garoto. O garoto falando, pô, acredita em mim, eu não matei meu pai adotivo. Mas ela não quer saber. Entramos no segundo episódio, já nesse começo assim, Rudo cheio puto, falando que vai se vingar de todo mundo ali. Ele joga ele no abismo, e quando ele cai no abismo, ele ia cair numa área
que pra muitos no futuro do episódio você vai descobrir que é uma área proibida, ou seja, é uma área simplesmente onde somente ninguém da cidade ali, daquele local ali, cai porque ali é muito perigoso. E logo de cara ele luta contra as Feras Imaculadas, descobre ali o Enjin. Quem é o Enjin? O Enjin é um personagem que é incrível, acho que é o líder dos zeladores ali, daquela... porque é dividido em vamos assim, esquadrões, então ele deve ser o líder daquele esquadrão, e ele simplesmente, vamos se dizer, salva o Rudus, por conta que o Rudus cai numa área perigosa, e não sei por que ele estava naquele lugar, mas no futuro você vai descobrir por que ele estava naquele lugar, e simplesmente ele salva o Enjin. O Enjin, meu Deus, o Enjin não salva o Enjin, quem salva o Rudus é o Enjin. E praticamente esse foi o segundo episódio, onde ele salva, depois ele descobre que o Rudus tem um poder dos Gives, e simplesmente conhecemos também o conceito das Feras Imaculadas. E Daniel, o que são Feras Imaculadas? Feras Imaculadas são seres que são criados através de emoções, que são geradas através dos itens que são caídos daquele lugar e das pessoas daquele lugar. Então, simplesmente, todas as emoções negativas, positivas, se transformam em energia e cria as Feras Imaculadas, que tem olhos dos humanos, que também não, vamos assim, todo barulho alto, elas são atraídas para aquele local. Então, simplesmente, essas são as Feras Imaculadas. Daniel, mas o que são Gives? Gives são simplesmente pessoas que contém poderes, mas isso seria muito fácil de explicar, Daniel. Eu acho que isso eu já entendi logo de cara, porque eu vejo um anime que tem muita gente com pau praticamente que move terra, que transforma energia, tipo, já sei que tem poderes. Tá, vou explicar da maneira mais simples, bora aqui. Esse aqui é um dado. Lógico, seria o que? Um avião? Não, isso aqui é um dado. Esse dado aqui foi dado por meu pai e pela minha mãe. Então, cuido disso aqui com muito carinho. Nesse universo, o conceito funciona assim. No momento que eu pego um objeto e cuido com ele com muito carinho, ele acaba possuindo uma alma, e aquele mesmo troço da esfera imaculada que se transforma em energia, isso se transforma em energia. Só que em vez de transformar só em energia, se torna em uma arma. E essa arma é utilizada para matar as Feras Imaculadas. Essas Feras Imaculadas não morrem de jeito normal, entendeu? Não é arma normal. Vou pegar uma espadinha e matar ela. Não, não é desse jeito. É simplesmente esse item personalizado, eu uso ele pra matar simplesmente todas essas Feras Imaculadas. Então não dá pra lutar na mão, igual o Rudus estava fazendo nos primeiros episódios ali. Então, tipo, praticamente é isso. E o Enjin mata essas Feras Imaculadas, leva o Rudus para uma circunstância para descobrir se ele tem os poderes do Give. Ele deixa ele com algum pessoal ali que são totalmente do mal, e ele coloca o Rudus para ficar naquele lugar. Os caras querem pegar o Rudus, levar como escravo, escravizar, esquartejar o Rudus, vender ele como escravo para as pessoas virem esquartejar, para fazer aquelas coisas que não se pode falar aqui no YouTube. E praticamente é isso. O segundo episódio, o Rudus perde o controle dos poderes, ele acaba descobrindo que realmente o Rudus tem esses poderes extremamente apelão, e simplesmente esse é o segundo episódio, e simplesmente no final ele fala: Rudus, tu quer entrar pros zeladores? Mano, que pessoas são conscientes. Falaria assim, depois do cara que salvou ele primeiramente quando das Feras Imaculadas, pega ele, joga ele no meio de um montão de cara assassino, sequestradores, que vende ele para vender os órgãos dele, vender a cara dele, vender o corpo dele como escravo. Que pessoa falaria assim? Eu quero entrar pros zeladores. Só um idiota, né? Acho que o Rudus não é um idiota, nem eu seria também. Eu falei: não, pô, não quero não. Tu é maluco? Você quase me matou agorinha? Ô, moleque. Entramos no terceiro episódio, onde nós conhecemos praticamente, né, nesse terceiro episódio, nós conhecemos também os personagens principais, que são o Zekan, a Ryo, e também conhecemos, já estamos conhecendo, né, praticamente o Enjin, já conhecemos. E praticamente entramos no terceiro episódio. Como é o terceiro episódio, Daniel? Me fala, pelo amor de Deus. O terceiro episódio é simplesmente o Enjin ali conversando praticamente
com o Rudus, e o Rudus começa a conversar com ele ali, descobrir mais sobre o universo, tem explicação ali sobre as Fezes Imaculadas, sobre as armas, como funciona, e logo depois disso, ele praticamente deixa ele ali que ele vai encontrar o Zekan, que é praticamente o garoto dos zeladores, que ele liga no início do episódio. E quando ele vai procurar ele, um gatinho sobe na mesa, pega o dinheiro do Rudus e sai correndo. O Rudus sai correndo atrás. Aí o Rudus me dá a cena mais engraçada, eu corri pra caramba da parte desse anime, que foi simplesmente ele correndo atrás e pegando uma madeira, um pau ali, lá ele 1000 vezes, ele pega o pau e pega o gato. Literalmente. Ele pega o gato e pega o dinheiro de volta, e o gato solta o gato. Só que esse pau é do Zancan. Então, praticamente, o Zancan, ele fica puto porque ele pegou o pau dele, lá ele, 1000 vezes, e entra no conflito eles dois ali, brigando. Ele pensou, caraca, e começa a falar que, eu achava que você era mais educado, pelo visto, o engenho falou de você, mas você não é educado, eu vou ter que te colocar na base da porrada com o pau. Lá ele. Por favor, editor, tira um pouquinho desse lá ele, porque tá foda. Falei muito lá ele hoje. Nada. Vou botar isso aqui que eu já expliquei o que são os GIV. E praticamente nós entramos na parte ali que eles começam a discutir. O Rudus lembra do flashback do pai dele antigo, que fala pra ele que ele tem que tentar conciliar com as pessoas e não simplesmente entrar em briga toda hora. E ele tenta conciliar, fala pedindo desculpa ali pro Zekan, que ele não fez por mal. E eles começam a conversar, só que o Rudus depois lembra, o pai dele também falou que ele tem que sorrir. E o Rudus não sabe sorrir, então ele começa a fazer careta. Ai, tá doendo. E o Zekan não começa a entender porcaria nenhuma. Fala, pô, o que tá fazendo, cara? Tá ficando maluco? Tá doido? Pô, tu tá fazendo um montão de careta do nada. Do nada, tu começa a fazer careta e falar um montão de coisas sem sentido. Tipo, mano, o que tá fazendo? E os dois começam a brigar de novo. Aí o Zekan pega a arma, que é o pau dele, lá ele 1000 vezes, e utiliza, mostrando qual é o poder dele com aquele pau. E simplesmente depois também o Rudus pega ali a luva dele, utiliza a luva dele e pega cara, desentupidor de vaso, e com o Goku ainda por cima. E os dois começam a brigar, e quando o Goku cai no Zekan, o Zekan começa a correr por causa que não queria que o Rudus jogasse cocô nele. E praticamente essa é a cena mais engraçada. E começamos no finalzinho ali. No finalzinho ali eles conhecem a Ryo. E a Ryo, que é a protagonista, que eu gosto muito e tô chipando ela com o Rudus, mas ao mesmo tempo falo, mano, eu quero ver só a história, porque tem muito anime que foca muito em chip e não cria nada, entendeu? Por conta que o chip é totalmente destruído pelo autor. Mas vamos assim começar esse anime sem nenhum chip, mas mano, o meu chip principal é eles dois juntos, porque ela já começa a mexer no cabelo do cara sem ele pedir, conversando com ele de todas as formas ali. Mano, meu casal, dane-se, vou começar a falar aqui, meu casal, servo número 1 da Ryo e o Rudus em ação. E praticamente começamos ali, depois dessa entrada ali, indo pra sede dos zeladores, já que o Rudus praticamente foi obrigado a entrar nos zeladores para ele conseguir trazer a vingança dele. E praticamente nós entramos na sede dos zeladores, depois de um tempão de eles andando de carro. E praticamente ali conhecemos a secretária. Pô, que revistinha meio safadinha que ela tava olhando ali, hein? Não sei se é de roupa feminina, mas pô, se você for assistir o episódio, olha depois, porque se eu botar isso aqui no YouTube vai dar block. E praticamente ela começa ali, e logo que ela tem o poder de verificar as bases dos caras ali que estão naquela sociedade ali, e ela olha o Rudus e ela fica assustada, mano. Ela depois descarta falando de algumas coisinhas não, mas acho que ela viu que o Rudus tem algum poder interessante, ou alguém da família dele é importante naquela sociedade, ou talvez o pai, que todo mundo fala que é um assassino, ou talvez a mãe. Não sei também, até por conta que nos primeiros episódios ali mostra que o Rudus tem a mão toda preta, cara. Tem algum sentido isso, tem que haver algum problema pra ele ter a mão toda preta que dói pra ele usar a luva, entendeu? Tem algum sentido ali que não foi mostrado no episódio. E logo depois disso, vamos dizer assim, vão atrás do líder ali que tá naquela sociedade ali, mas ele não tá no quartel-general, ele saiu pra fazer uma missão. Aí logo depois, quem se oferece para levar o Rudus, minha crush, a Ryu, se oferece para praticamente ir numa missão com o Rudus, para ele praticamente aprender como funcionam os zeladores, como se funciona. E praticamente acontece o episódio daí, já que
eles vão enfrentar algumas bestas mágicas ali, ou feras imaculadas, totalmente fraca, mas ao mesmo tempo uma é muito forte e ela não sai por quê? Porque as feras, como assim, as bestas mágicas ou as feras maculadas, elas simplesmente têm você pega a arma personalizada e mata ela. Só que essa fera maculada não tava morrendo de jeito nenhum. Tipo, de jeito nenhum. E no final do episódio se descobre simplesmente que essas feras imaculadas que ela não conseguia matar de jeito nenhum tava com uma arma personalizada dentro dela. Então por isso que ela não tava morrendo. Ela tava se adaptando. Então esse é o início pro episódio 5. Mano, simplesmente essas feras imaculadas estão evoluindo, ou estão sendo causadas com algum cientista maluco a evolução para ela se tornar uma fera que não morre com as armas personalizadas. Velho, que tenso. E uma coisa que me bateu a ideia ali, não sei se isso acontece, se alguém já assistiu ou já leu o mangá, pode me falar nos comentários, é simplesmente se o Rudeus consegue transformar as feras imaculadas em simplesmente armas. Mano, seria bem legal se ele conseguisse fazer isso. Mano, imagine tocando na fera imaculada e transformando ela numa arma para lutar contra as outras feras imaculadas. Eu pensei nisso, mas eu sei se isso vai acontecer. Mas praticamente isso foi os 4 primeiros episódios. Eu expliquei o que é Give, eu expliquei o que é Feras Imaculada. E se isso foi importante pro seu like, deixe seu like aí, seu comentário do que tá achando das obras, qual obra você quer que eu traga aqui dos animes. E eu vou me esforçar para trazer aqui pra vocês outros animes, outros mangás, outras webtoons também que eu quero trazer aqui. E é isso, pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, seja bem-vindo ao canal da Legiano, se inscreve aí embaixo. E antes disso tudo, quero falar pra vocês que aqui vai ter um vídeo muito importante, cara. Se você gosta de um homem que voa no céu, que ele é inimigo do Batman e que ele tem um S na camisa, tem um vídeo aqui dedicado aqui que eu fiz uma review do Superman com spoiler e sem spoiler aqui do outro lado. E se você quiser, só assistir aí mais vídeo do canal. E eu vou trazer mais vídeo aqui. E é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. E talvez eu traga um review do Quarteto Fantástico. E fui, Darejanos. Tchau.